Olá, iniciaremos agora nossa apresentação sobre Jean Piaget. A apresentação é baseada no livro Jean Piaget, que pertence à coleção Educadores. Essa coleção é disponibilizada pelo Ministério da Educação. Você pode encontrar o link na descrição desse vídeo. Vale a pena conferir. Jean Piaget. Nascido em 9 de agosto de 1896 em Neuchâtel, Suíça, o grande biólogo, psicólogo e epistemólogo Jean Piaget, que sempre se negou como pedagogo e desenvolveu a epistemologia genética, que teve uma grande contribuição para a educação. Piaget sempre lutou contra instituições e preconceitos intelectuais de sua época, promovendo e defendendo o enfoque científico. Iniciou muito cedo a precisão da observação naturalista e teve incitações graças ao pai, que não gostava de generalizar indevidamente e que possuía um grande senso crítico. Piaget, seduzido pelo rigor das pesquisas científicas em 1911, com 15 anos, publica seus primeiros trabalhos em revistas de grande circulação. Como se iniciou desde cedo no meio científico, apesar de ter passado por crises na adolescência, chegou progressivamente à conclusão de que o método científico é o único meio de acesso efetivo ao conhecimento. Os métodos reflexivos e ou introspectivos só ajudam a elaborar o conhecimento. Em Paris, descobre a riqueza do pensamento infantil, gerando o esboço de seu método crítico, que posteriormente foi denominado de epistemologia genética, o que será abordado mais a fundo ao decorrer desse vídeo. Vocês vão ouvir falar muito em epistemologia genética. Agora entramos na cronologia de Piaget. Dividimos a cronologia de Piaget em um sistema de timeline anual, onde separamos os principais eventos ocorridos na sua vida e os anos em que ocorreram. Começando, é claro, pelo seu nascimento, em 1896. Em 1907, com 10 anos, publica na revista da Sociedade dos Amigos da Natureza de Neuchâtel um artigo com estudos sobre um pardal branco. Em 1915, forma-se em Biologia pela Universidade de Neuchâtel. 1918, torna-se doutor. Sua tese foi sobre moluscos. Muda-se para Zurique para estudar psicologia, principalmente psicanálise. 1919, muda-se para a França. Ingressa na Universidade de Paris. É convidado a trabalhar com testes de inteligência infantil. 1923. Lança seu primeiro livro, A Linguagem e o Pensamento da Criança. Anos 30. Escreve vários trabalhos sobre as primeiras fases do desenvolvimento, muitos deles inspirados na observação de seus 3 filhos. 1941. Com as pesquisadoras Barbel Howden e Helena Zemiska, publica trabalhos sobre a formação dos conceitos matemáticos e físicos. 1950. Publica a primeira síntese de sua teoria do conhecimento, Introdução à Epistemologia Genética. 1967, escreve a principal obra de sua maturidade, Biologia e Conhecimento. E por fim, em 1980, se despede da gente o grande Piaget. Morre em 16 de setembro em Genebra. Agora apresentaremos os principais elementos discutidos nos textos selecionados. Bom, Piaget abordou esse tema de uma forma bem contundente. Ele dizia que a inteligência verbal ou refletida repousa na inteligência prática ou sensomotora, e que fatores hereditários condicionam o desenvolvimento intelectual. Isso pode ser entendido de 2 formas.
A primeira está ligada à constituição do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos. A segunda demonstra que a inteligência é uma adaptação. Piaget tinha alguns conceitos sobre a adaptação, a inteligência e a assimilação. Piaget dizia que a adaptação é o equilíbrio entre a acomodação e a assimilação, ou seja, é o poder que o indivíduo tem de assimilar um novo conhecimento para poder se acomodar em um meio. A inteligência também se dá à assimilação, na medida em que incorpora todos os dados da experiência, ou seja, assimila tudo aquilo que ocorreu em determinada ocasião. Outra característica é que ela apresenta uma continuidade com os processos adquiridos. Então, acerca da inteligência, podemos concluir que ela se dá graças à adaptação hereditária dos organismos empenhando numa rede de relações. A assimilação não pode ser pura, porque a inteligência modifica as informações antigas para adaptá-las aos novos dados. Além de fazer isso com as novas informações, todas elas têm uma visão baseada no conhecimento prévio do indivíduo. Com isso, temos o estudo sobre as primeiras condutas intelectuais de um recém-nascido, que aborda duas linhas de pensamento, a empirista e a priorista. No empirismo, podemos atribuir um desenvolvimento intelectual à pressão do meio exterior, cujas características se formam pouco a pouco na mente da criança. Esta linha de pensamento tem como base o princípio do Lamarckismo, que considera o hábito como as associações adquiridas mecanicamente, gerando o princípio da inteligência. No apriorismo, não podemos dar uma explicação perfeita acerca da inteligência, pois ela é desenvolvida com uma série de estruturas à medida das necessidades que o contato com o meio provoca. Ou seja, ela é desenvolvida a partir do ponto em que o indivíduo começa a ter as suas experiências no seu cotidiano, nas suas atividades. Então, não tem como estabelecer um conceito definido da inteligência. Piaget dizia que, assim como o conhecimento evolui, a moral também evolui. E essa fase da criança em reconhecer a moral é analisada em três diferentes maneiras. O primeiro estágio é a anomia, que é com a criança ainda fora do universo da moral. O segundo é a heteronomia, que é quando ela entra nesse universo. E o terceiro é a autonomia, que é quando a criança começa a construir os seus próprios conceitos sobre a moral. O período do desenvolvimento também é dividido em três etapas. Em primeiro vem a subordinação à autoridade adulta, que é até 7, 8 anos. O segundo, igualismo progressivo, que é de 8 a 11 anos. E por último, a justiça igualitária, que é dos 11 anos adiante. Elementos principais da moralidade. Primeiro, disciplina. Regras que impõem a criança a respeitá-la. Segundo, ligações de grupos sociais. Cultivar a solidariedade. Terceiro, a autonomia da verdade. Não se libertar das pressões dos grupos, mas compreender sua necessidade livremente. A escola ativa baseia-se na ideia que as matérias a serem ensinadas às crianças não devem ser impostas de fora, mas redescobertas por elas mesmas, de verdadeiras investigações e atividades espontâneas.
Esteja observando regras gramaticais ou resolvendo problemas de matemática, a criança que trabalha ativa é obrigada não só perante a si mesma, mas perante ao grupo social ou a equipe de qual está participando, a comportar-se de modo muito diferente do aluno tradicional que escuta uma lição ou realiza um dever escolar. Pedagogia e psicologia. Piaget tinha um comentário bastante curioso sobre essas duas áreas do saber. Ele dizia que a pedagogia era a arte e a psicologia era a ciência, onde o pedagogo ele deveria ter o dom de ensinar. No caso, ele já deveria nascer com a predisposição para lecionar, uma boa desenvoltura, uma facilidade em exemplificar assuntos para outras pessoas. E a psicologia era mais voltada pela área da ciência, da comprovação científica, de métodos, de experiências, de comprovações. Tanto é que ele se considerava um psicólogo e não um pedagogo, porque ele era voltado a essas áreas de saber. Ele tinha um enfoque maior na área da ciência. A evolução dos métodos de ensino. Três acontecimentos caracterizaram as situações novas da educação, sendo elas o aumento vertiginoso no número de alunos, a dificuldade quase correlativa de um pessoal docente suficientemente formado e o conjunto das necessidades novas, sobretudo econômicas, técnicas e científicas da sociedade. Isto mostra as barreiras que a humanidade teve para evoluir no meio do saber. A escola moderna. A escola moderna busca a atividade real para que facilite o trabalho espontâneo baseado na necessidade e no interesse pessoal. A educação ativa exige que a criança faça tudo o que queiram, não sejam manipuladas. Estruturalismo. Ele é dito como uma abordagem que vê a sociedade como uma estrutura sobre as quais baseamos nossos costumes, línguas, comportamentos, economia e vários outros. Assim, esse ramo de estudo procura encontrar modelos que expliquem questões construtivas na sociedade. Para Piaget, o seu modelo de estruturalismo parte em construção do conhecimento e vê as formas possíveis para as quais as crianças poderiam desenvolver sua capacidade intelectual. Após observações feitas em várias crianças, ele descobriu diversas maneiras às quais as crianças procuram aprender coisas novas. Uma delas é o método do erro, onde a partir deste teste psicológico, feitos em crianças de que estão iniciando a primeira fase escolar, ele encontrou uma lógica no erro. Esta lógica consiste em uma forma de experimentação da criança na busca por respostas para encontrar uma possível solução para o problema que ela tinha à sua frente. Tendo como base essa ideia, combinada com outras, Piaget formulou sua metodologia sobre como transmitir o conhecimento às crianças, a qual dizia que para ter um desenvolvimento mental que não ficasse preso em padrões, era preciso que durante o seu aprendizado fossem realizados experimentos a fim de testar o que foi aprendido. Segundo ele, a criança teria um desenvolvimento maior a partir do momento em que ela realiza a ação ao invés de ver o professor realizá-lo. Pode ser dito que sua metodologia do conhecimento era o faça você mesmo, pois seria apresentadas às crianças teorias e a partir de ações e experimentos sobre a mesma, ela iria construir o seu próprio conhecimento. Agora vamos passar para a parte das principais concepções a partir dos ensaios. Jean Piaget chegou progressivamente à convicção íntima de que o método científico era a única via de acesso legítima ao conhecimento, e que os métodos reflexivos ou introspectivos da tradição filosófica, no melhor dos casos, só podiam contribuir para elaborar certo tipo de conhecimento. Piaget iniciou seus trabalhos em Paris, nos laboratórios fundados por Alfred Binet.
Ali, descobriu pela primeira vez a maravilhosa riqueza do pensamento infantil, e foi nesta ocasião que Piaget esboçou seu princípio metodológico, tendo como base crianças hospitalizadas. Após ser convidado a ir para Genebra, pôde começar a estudar a criança em seu estado normal, sem enfermidades e em seu habitat escolar. Por mais que deixasse claro que seu foco não era a pedagogia, Piaget atribuiu importância à educação, hesitando-se em somente a educação pode salvar nossa sociedade de uma possível dissolução, violenta ou gradual, e acrescentando que o bem de todas as civilizações é a educação da criança. Para Piaget, a indução do conhecimento é o pior dos métodos pedagógicos. Consequentemente, ele defende que a experimentação ativa torna o aluno capaz de reconstruir e redescobrir por si mesmo as verdades que precisa aprender, não as recebendo prontas e tornando o aprendizado assim efetivo. Com essa declaração, a escola ideal não teria livros obrigatórios. O aluno experimentaria e trabalharia ativamente, com liberdade no tempo que for necessário, para construir a verdade que lhe é ensinada, pois informações mútuas e a compreensão de pontos de vista diferentes são formuladores das verdades. O postulado básico da psicoepistemologia genética resume-se à ideia de que toda teoria, todo conceito, todo objeto criado pelo homem foi anteriormente uma estratégia, uma ação, um gesto. Deste postulado básico nasce então uma nova norma pedagógica. Se para aprender bem é necessário compreender bem, para compreender bem é necessário reconstruir, por si mesmo, não tanto o conceito ou o objeto de que se trate, mas o percurso que levou do gesto inicial a esse conceito ou a esse objeto. Daí a necessidade de desenvolver paralelamente a toda aprendizagem uma meta-reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem. O construtivismo genético de Piaget resultou em diferentes leituras. Entre essas diversas concepções, cabe reconhecer duas tendências principais. Uma que entende a cultura como um tipo de edifício que se constrói progressivamente, segundo um procedimento bem programado, e a outra que considera a cultura antes como uma espécie de rede, dotada de certa plasticidade e de uma capacidade de auto-organização, e, por conseguinte, o processo de construção ou de reconstrução pode ser provocado ou facilitado, mas não dominado totalmente. E para finalizar, apresento a vocês agora a bibliografia das obras mais relevantes de Piaget. Piaget, vou cantá-lo pra você. Piaget, fácil de aprender. No primeiro estágio é o sensório motor. De 0 a 2 anos a criança alterou. Manipulando um objeto ele tentou entender sua realidade e o seu modo de ser. Piaget, vou cantá-lo pra você. Piaget, fácil de aprender. No pré-operatório a criança chegou. De 2 a 7 anos a história mudou. Na relação de causa e efeito começou a entender. Mas logo ele parou e começou a dizer: por quê?